Existem diferenças entre vida eterna e imortalidade? Se existe, qual a diferença? Queremos informar aos nossos ouvintes que no grego, língua do Novo Testamento, aparece a palavra zoen aionios. É a expressão traduzida para o português para a vida eterna. Duas referências bíblicas são citadas. João 5:24 e 1 João 5:11 a 13. Eu vou ler aqui João 5:24, que diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tempo presente. Futuro, não entrará em condenação. Terceiro, passou da morte para a vida. Passado. Então aqui está, nesse versículo 24, do capítulo 5 de João, uma situação bem clara com respeito à nossa situação em união com Jesus Cristo. Quem ouve minha palavra, nós estamos ouvindo, crê naquele que me enviou, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós cremos. Essa pessoa, como resultado, tem a vida eterna, presente e futuro. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, aqui está o que nós lemos na Bíblia Sagrada. Paralelamente a este versículo de João 5:24, também encontramos na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 11 a 13, o seguinte. 1 João, capítulo 5, versículos 11 a 13. Lemos o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. De modo que aqui dentro da própria Bíblia temos também aqui a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra imortalidade é a tradução da palavra grega athanasian. E a palavra incorruptibilidade é a tradução da palavra grega aphtasian. Ambas são relacionadas ao nosso corpo, que é mortal. Temos aqui duas referências bíblicas que apoiam, por exemplo, Romanos, capítulo 8 e versículo 11. Vamos ler o texto para os nossos ouvintes. 8:11. Diz assim o texto: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então está aqui dando essa posição de Romanos 8:11. O Espírito Santo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará
os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. E nós temos ainda, acompanhando, o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, que passaremos a ler. 2 Coríntios, nós temos aqui o capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então temos aqui essas duas passagens bíblicas. E alcançará a imortalidade ou a incorruptibilidade por ocasião da ressurreição do nosso corpo mortal ou pela transformação para que os que se acharem vivos na ocasião, 1 Coríntios 15, 51 a 54, a palavra imortalidade se aplica ao corpo, que hoje é mortal. Vamos ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o que nós temos aqui. A palavra imortalidade se aplica ao corpo que hoje é mortal. Temos ainda uma declaração aqui para comentário: férias eternas. Muitas pessoas que aceitam Jesus como Salvador pensam que a vida eterna é como ganhar uma passagem de avião para férias de verão, reservada com bastante antecedência. Elas guardam a passagem, aguardando o dia da partida para este destino glorioso que ocorrerá no dia da morte. Mas uma pergunta surge: mas quando começa a vida eterna? O que diz a Bíblia? A vida eterna começa quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, e não no dia da nossa morte. João 5,24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, primeiro, tem a vida eterna. Segundo, não entrará em condenação. Terceiro, mas passou da morte para a vida. Exatamente ao contrário do que alguns pensam. Definindo vida eterna, apontamos que a condição de vida de comunhão com Deus e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera
nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Abre aspas. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o que nós lemos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 6, que passaremos a ler. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí está o futuro declarado no presente. Quando gozaremos de imortalidade e a incorruptibilidade? Já a mortalidade e incorruptibilidade só passaremos a gozá-la na segunda vinda de Jesus, quando o nosso corpo será transformado. Se estivermos vivos na ocasião e ressuscitados, se estivermos fisicamente mortos. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 54. Tenhamos presente que a Bíblia aponta que o nosso corpo atual é mortal e corruptível e será transformado em corpo imortal e incorruptível. É o que nos informa Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também
vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Finalizando, uma atitude de gratidão. A dádiva da vida eterna promove gratidão a Deus. Ela estimula uma grande vontade de obedecer-lhe de coração. A presença do Espírito Santo nos dá motivação e capacidade de agradá-lo. Portanto, meus irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixareis ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e versículos 5 a 8. É uma leitura que pode ser feita confirmando o que estamos aqui dizendo.